Meu amigo, você vai assistir a uma verdadeira aula magna sobre o funcionamento das emendas orçamentárias, dada por ninguém menos que o consultor legislativo da Câmara, Hélio Martins Tolini. Com uma didática impecável e um domínio técnico invejável, Tolini desmonta, ponto por ponto, os discursos de quem insiste em fingir que não entende como o orçamento público funciona. Com paciência e firmeza, ele praticamente desenhou o processo, na esperança de que até os mais resistentes à realidade consigam, enfim, compreender o que vivem distorcendo por conveniência política. Prepare-se para ver um banho de conhecimento, com argumentos embasados, clareza cirúrgica e uma boa dose de ironia refinada para quem gosta de informação de verdade. O nosso trabalho foi, nós demos esse título, Emendas Parlamentares é assim em todo lugar. Tem uma razão para esse título, porque com esse crescimento exagerado das emendas, havia sempre discussões no âmbito do Congresso, com técnicos e mesmo com parlamentares, e a gente ouvia isso com muita frequência. Ah, não, mas é assim em todo lugar. É assim em todo lugar, é emenda impositiva, é assim em todo lugar, não sei o que, é assim. E nós sabíamos que não era. Até pela minha experiência no FMI, eu conheci muitos países, fiz muita assistência técnica e a gente sabia que isso não era realidade. E aí, então, nós resolvemos fazer esse comparativo. Inicialmente, a ideia eram 12 países membros da OCDE. A OCDE é o filtro de qualidade. A OCDE é a entidade que defende as boas práticas na gestão das finanças públicas, né? Infelizmente, perdemos a Colômbia, não conseguimos o contato e ficamos com 11 países, né? O nosso método de trabalho foi: vamos identificar o técnico mais o chefe de preferência que é encarregado do processo orçamentário no legislativo desses países, vamos mandar para eles um resumo do processo brasileiro, vamos mandar para eles um questionário para eles saberem qual é o nosso interesse e vamos marcar uma entrevista. E fizemos isso. E após a entrevista, nós fizemos um rascunho do questionário, mandamos para eles, para que eles validassem. E, recebida a validação, nós fizemos um resumozinho. E isso está lá no nosso trabalho. Quem tiver interesse, é só pesquisar um Google nesse título aí que chega fácil. Está colocado no site da INSPER, Universidade INSPER, na parte de Policy Papers, né? Ficamos um ano fazendo esse trabalho, foi muito demorado. Quais foram as 9 perguntas básicas que nós mandamos para esses países, né? A gente identificou 9 características do processo orçamentário brasileiro, Congresso Nacional, e resolvemos checar se essas práticas brasileiras existiam nos outros países. Então foi aquilo lá. O parlamento pode aumentar o projeto, emendar o projeto de lei orçamentária, o parlamento pode aumentar a estimativa de receita constante do projeto orçamentário, o parlamento pode aumentar a despesa sem a concordância do Poder Executivo, o parlamento pode cortar a despesa obrigatória, o Poder Executivo é obrigado a reservar recursos para financiar as emendas, o parlamentar pode apresentar emendas individualmente, existe uma cota financeira pré-definida para a emenda de cada parlamentar. O parlamento intervém durante a execução da lei orçamentária. Qual o valor das emendas em relação à despesa discricionária? Essas foram as nossas perguntas básicas, essas 9 características, e eu vou apresentar aqui o resultado dessas 9 questões que nós fizemos. Essas 3 primeiras características, elas, como resultado da nossa análise, nós percebemos que elas só existem no processo orçamentário brasileiro. Tá? Então, a questão da cota financeira, que existe no Brasil desde 1996, a questão da reserva legislativa para financiar as emendas, que existe desde 99, depois foi aperfeiçoada em 2002, e mais ou menos, aí é difícil marcar um momento exato, mas mais ou menos desde 2015, o Congresso Nacional começou a intervir de forma ativa na fase de execução do orçamento. Então, para mim, eu falei que eu ia fazer 2 comentários. Um comentário é em relação a esses 3 pontos, principalmente o último deles, que eu acho que quando você combina cota financeira, reserva legislativa e interferência na execução, na prática você mais ou menos diz para o parlamentar que ele é dono daquele recurso.
Então, na cabeça do parlamentar médio, e eu trabalhei muitos anos na Câmara dos Deputados, sou aposentado, você percebe que o parlamentar, em geral, ele se sente dono da dotação orçamentária. É como se aqueles 20 milhões, vamos supor, como se aqueles 20 milhões fosse dele. Né? Não é um dinheiro público, é um dinheiro como se fosse dele. E ali ele se julga no direito de fazer o que ele achar melhor. Então, realmente, é uma excrescência. Se você olhar ali embaixo, todos os outros países não. Não tem nenhum país que tenha nada disso. Só o Brasil. Ou seja, o Brasil, nessas características, é uma anomalia. Nós estamos tratando de uma anomalia. O correto no mundo inteiro é Poder Executivo propõe o orçamento, Poder Legislativo aprecia e vota, aprova e manda para a sanção presidencial. Se houver algum veto, ele evidentemente vai julgar o veto. E acabou. O Legislativo não se envolve mais. A execução é do Poder Executivo, exceto o único envolvimento, evidentemente, a questão do controle da fiscalização, o acompanhamento. Mas fazer intervenção como faz no Brasil é realmente uma situação anômala. Outras duas características só existem no Brasil e nos Estados Unidos. O Congresso americano é considerado o Congresso mais poderoso do mundo, né? E o nosso estudo mostra que o Congresso brasileiro, inclusive, está excedendo o Congresso americano. Essas duas características, se ele pode aumentar as receitas durante a apreciação do orçamento e se ele pode aumentar a despesa obrigatória sem a concordância do Poder Executivo. Somente Brasil e Estados Unidos. Nenhum outro país do mundo tem autonomia de aprovar emendas aumentando despesa sem que haja concordância do Poder Executivo. E aí eu falo por esses 11 que a gente estudou e falo por outros vários que eu já li, que eu já visitei a trabalho. Depois nós temos 3 características que são bem divididas. Nós podemos ver ali a questão do parlamentar poder apresentar emendas individualmente. Essa aí ficou bem dividida. 6 países não pode, em outros 5 pode. E esse pode também, ele é às vezes condicionado. Ele pode apresentar, mas precisa de apoiamento. Pode apresentar, mas a discussão dentro do parlamento é feita pelos líderes partidários, não pelos parlamentares propriamente ditos. Por fim, o segundo ponto que eu quero fazer comentários, né, é essa última característica do processo orçamentário brasileiro, o elevado montante, né? Nós temos uma diferença também que aqui no Brasil toda emenda apresentada ela é aprovada, num sinal claro de que não há discussão, não há mérito, não há nada. Tudo que o parlamentar propõe é aprovado pelos pares, né? Então nós temos essa situação no Brasil e nos países europeus, os países latinos, até tem um número elevado de emendas, latinos e europeus, não aqui na América Latina, porque aqui não tem. Mas lá eles também têm 2.000, 3.000, 4.000 emendas. Só que na hora de aprovar, aprova 10, 20, 60 emendas no máximo, né? E aqui no Brasil nós aprovamos 6, 7 mil, já chegamos a ter 10 mil emendas todo ano. Essas 6, 7 mil emendas que nós temos hoje, elas dão origem a 30 mil transferências, dão origem a mais de 100 mil beneficiários finais. Então, realmente é uma situação... Quando a gente fala de controle, como é que o controle vai fiscalizar essa quantidade gigantesca de transferências que são feitas? É impossível, mesmo a amostragem acaba sendo insignificante. Então, nós vemos aí um comparativo, tem uns numerozinhos aí. A gente vê que no Brasil a participação do Poder Legislativo das emendas nas despesas discricionárias, que é o que interessa. Quando a gente fala de despesa discricionária, é o espaço que o governo tem para fazer política pública, né? A gente vê que no Brasil isso chega mais ou menos a 1/4, né? 25%, tem ano que é um pouquinho mais, um ano um pouquinho menos. Nos outros países, eu aqui de longe não enxergo, mas eu sei mais ou menos os números, né? Você tem 2 países que se extrapolam um pouco, que são a Alemanha e Coreia do Sul. A Alemanha com 9%, Coreia do Sul com 4,4%, só que num contexto muito diferente. É uma comparação que não é válida com os 25% do Brasil, porque nesses outros países o parlamentar ele não tem reserva, ele é obrigado a cancelar a despesa. Então, quando na Alemanha chega a 9%, é 9%, mas teve também uma redução de 9%.
né? E mais do que isso, esses 9% lá envolve as políticas públicas, envolve a política tributária, porque ao contrário do Brasil, o orçamento lá discute a política tributária junto, discute também as políticas públicas de despesa. Então, na verdade, são alterações que vão muito além desse caráter paroquial que predomina no Brasil. Você está discutindo política pública nesse país, por isso que dá 9 lá e dá 4,4 na Coreia. Os dois países com o mesmo tipo de restrição. Alguns países nem existe emenda, está lá a Austrália, Canadá, o Chile não existe emenda formal, existe alguns arranjos por baixo dos panos, existe lá o que eles chamam de protocolos, existem alguns acordos que são efetuados entre o parlamento e o poder executivo. Nos outros países ali, França, Espanha, Itália, próprio México, é sempre abaixo de 1% da receita corrente, da despesa discricionária. E nós vemos que no Brasil, quando eu comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o parlamento mais importante, mais poderoso do mundo, lá nos Estados Unidos, em 2010, eles resolveram parar com as emendas parlamentares. Não teve nada a ver com corrupção. Eles chegaram à conclusão que as emendas parlamentares eram ineficazes do ponto de vista das políticas públicas. Era um desperdício de recursos. E aí os dois partidos se reuniram, constituíram um grupo de trabalho, técnicos e parlamentares, e esse grupo de trabalho ele ficou 11 anos discutindo emenda parlamentar nos Estados Unidos. E nesse período de 11 anos, as emendas parlamentares foram suspensas. Ficaram 11 anos sem fazer emenda parlamentar. E qual foi o resultado desse grupo de trabalho em 2021? Eles apresentaram um relatório propondo uma série de regras, introduzindo, primeiramente, transparência, que não tinha, era pior do que aqui no Brasil. E segundo, eles impuseram uma autolimitação, fez com a regra do próprio Congresso americano, eles instituíram uma autolimitação de que as emendas paroquiais, que lá eles chamam de pork barrel, as emendas paroquiais, elas têm que se limitar a 1% da despesa discricionária. Então, os Estados Unidos, 1%, Brasil, 25%. Né? Olha só a dissociação do Brasil com a realidade. Né? Qual país é mais rico, qual país dispõe de mais recursos? Então, evidentemente, se lá havia desperdício, aqui o desperdício é muito maior. E aí, o meu segundo comentário é em relação a isso. Eu acredito que precisa haver uma limitação, de preferência que fosse uma autolimitação do Congresso, mas de alguma forma nós vamos precisar chegar numa autolimitação que tenha como referência a despesa discricionária e não mais a receita corrente líquida. Do ponto de vista técnico, o parâmetro correto é a despesa discricionária. Qual o percentual? Nos Estados Unidos é 1%. Aqui no Brasil pode ser o quê? 3, 4, talvez 5, não sei o número, mas eu tenho certeza que 25 é inviável, tem que dividir no mínimo por 5, por 6 o montante das emendas que nós temos hoje. Por fim, no meu último minuto, apenas reforçando o que eu já falei, quer dizer, a conclusão do nosso trabalho é de que o Congresso brasileiro tem um poder muito maior do que os outros países que a gente estudou, no sentido de indicar recursos para suas bases eleitorais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O Congresso brasileiro a intervenção do Congresso brasileiro, ela se mostra nefasta para o equilíbrio fiscal. O Felipe Salto já mencionou esse ponto aqui, não vou ficar repetindo. O que a gente percebe no Brasil é que desde 2013, a partir da resistência da presidente Dilma e também depois com o presidente Bolsonaro, houve um salto gigantesco no volume das emendas no governo Bolsonaro. O Poder Legislativo se aproveitou da fraqueza política desses governos e se apropriou de uma fatia gigantesca dos recursos, né? Então isso levou inclusive a uma intervenção do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Flávio Dino, né? Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.